Olá a todos que acompanham o CFA Play, estamos aqui com mais um ADM Cash e hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o Emir Silva, que tem uma carreira muito grande e vitoriosa no assunto que a gente vai falar hoje, gestão esportiva. O brasileiro gosta de esporte, né, Emir? Sem dúvida, até porque é um tema que mexe com aquilo que mais sagrado tem nas pessoas, a paixão, né? A paixão pelo esporte, quer seja ela de quadra ou de campo como um todo, né? E o incrível que o brasileiro gosta de esporte e está passando a gostar muito de gestão, porque isso dá resultado, né? Tá comprovado que os clubes que hoje estão tendo sucesso, inclusive fora, vamos dizer, ou dentro das quadras, é porque existe uma estrutura toda de organização nos bastidores. Esses bastidores está aí a grande oportunidade para os profissionais da administração para que eles se qualifiquem, busquem este campo profissional que está caindo de maduro, porque os clubes necessitam da ajuda desses profissionais para que a partir deles possam otimizar os recursos, os resultados, é o planejamento estratégico, é o tático, é o operacional, que perfaz por tudo aquilo que nós aprendemos na questão essa ligada diretamente aí ao esporte aí como um todo, né? Isso que eu ia falar, né? Porque não é só no futebol, você já trabalhou com futsal, com certeza já viu a importância da gestão vôlei, em basquete, em todo o âmbito esportivo, onde há gestão, onde há planejamento, o sarrafo sobe. Sobe e por isso mesmo que quando o Conselho Federal trabalhou a ideia de criar essa comissão que trata da questão da administração esportiva e gestão dos clubes, a gente teve um cuidado muito grande para que a gente pudesse contemplar todas essas modalidades. E aqui me permita, né, Rodrigo, até falar dos membros, né, claro, dessa comissão. Aí eu tenho que sou coordenador desta comissão, eu tive uma boa experiência na gestão do Esporte Clube Juventude, na Ser Caxias também, o outro clube lá da minha cidade. Trabalhei na Confederação Brasileira de Futsal durante um bom período e também tive a oportunidade de trabalhar no comitê local da FIFA quando organizaram o Campeonato Mundial de Futsal no Brasil. E aí sim, gestão pura, porque na função de gerente administrativo nós tínhamos que cuidar de tudo aquilo que vem acontecer. Aí como vice-coordenador nós temos o Jorge Avancini, que foi vice-presidente de marketing do Esporte Clube Internacional, clube também lá do nosso Rio Grande do Sul, mas temos também aqui, né, o Rodrigo Zuquim Macedo, que tem uma longa experiência, é outro colega administrador, que trabalha há muito tempo no Minas Tênis Clube. Uhum. E o Minas Tênis Clube todo mundo conhece. Referência no esporte, né? Em todos os esportes, desde da dança rítmica, natação, atletismo, natação, basquete, vôlei, futsal, basquete, e aí vai por si, como um todo, né? Aí temos também aqui o Alexei Martins Rodrigues Carvalho, que é um professor que hoje reside na Espanha. Ex-jogador de basquete. Ex-jogador de basquete, que está fazendo lá o pós-doutorado na questão da gestão de clubes e administração esportiva. Então nós aqui juntamos, né, a área acadêmica, a experiência de quadra, a experiência na gestão dos clubes como um todo, para que a gente possa, juntamente com todos os administradores, fazer um grande trabalho de estímulo aos clubes para mostrar para eles que há uma chance muito grande deles melhorarem os seus resultados em vista desse profissional que somos nós, administradores, e juntar esforços e ver os cases bem-sucedidos. E temos também aqui, né, o Gilberto Serpa Greber, que é do Paraná, que é um dos dirigentes do Curitiba, que o Curitiba também passou por um processo todo, né, de reestruturação, de profissionalismo e tal. Eu diria assim, um belo de uma nova fatia, né? Uma safra, nos surpreendeu muito, tá? Porque a gente achou que era algo que daqui um pouco nós íamos ter dificuldade de achar profissionais de administração que atuam na área, e para nossa surpresa, sempre é uma regra no federal de termos 5 membros, e nós tivemos que escolher entre os mais de 15 administradores que se colocaram à disposição. Ontem mesmo, né, Rodrigo, eu acabei falando com um dos conselhos regionais, e aqui me permite dizer não, o Conselho Regional de São Paulo, e lá eles têm uma Câmara que trata do assunto há mais de 10 anos. Que bom, né? Foi ótimo, nosso parceiro aqui, a gente já fez projetos com um grupo de trabalho lá de gestão esportiva, Claudinei, um parceiraço, e eles têm
um grupo de excelência muito grande. E isso abriu nossos olhos também, Emi, porque mostra que é em capital, é no interior, é num projeto grande, é num projeto pequeno. O administrador, ele percebeu esse campo e tem crescido, tem buscado o seu espaço, porque é algo onde ele pode atuar e pode crescer muito, né, com reconhecimento. E além disso, né, todas as profissões regulamentadas, todos nós temos como compromisso proteger a sociedade como um todo, responder às demandas da comunidade. E aí nós sabemos, né, Rodrigo, o esporte hoje, sem dúvida alguma, é o grande instrumento de inclusão social. Essa meninada nas escolinhas, aqui tem o Minas, tem o Esporte Clube Internacional, todos os clubes, e o Curitiba e outros mais, todos os clubes têm essa visão, porque você tem que devolver para a comunidade aquilo que a comunidade lhe apoia como um todo. Então, quando a gente fala dessa paixão, essa meninada precisa do espelho. E o espelho é o quê? Esse atleta que está lá, mas que se não tiver a estrutura correta, o planejamento para que ele possa desenvolver a atividade profissional dele, ele não vai conseguir atingir aquele objetivo que todo mundo sabe que todos os atletas e tal, eles querem o resultado que é o quê? Que é a medalha, que é a realização do sucesso como um todo. Paixão é algo que todo mundo tem o seu clube, todo mundo tem a sua bandeira que defende, né? Mas acima de tudo, nós, membros dessa comissão que aí está, pode ter certeza que o nosso objetivo é desbravar esse mercado e mostrar para a sociedade que é extremamente importante e necessária a presença de gestão. E quando se fala em gestão de clubes, perfaz aí pelo profissional da administração, que tem um trabalho maravilhoso que pode oferecer aí para os clubes. Agora me fala uma coisa. O profissional de administração que está assistindo a gente, todos os cantos do país, está se perguntando, beleza, como é que eu faço para entrar nessa área? Onde eu me capacito? Como eu mostro a importância do profissional de administração? O cara tá lá em Itapipoca, lá, tem o time lá do Itapipoca lá na cidade, lá no interior, e ele, fanático pelo clube, ele quer ajudar a transformar. Como é que ele pode entrar nesse mercado? Rodrigo, o que eu percebo assim durante essa caminhada que eu tive aí também, né? Esse país falta projetos. Quer dizer, toda a área pública, quer seja município, estado, união, ele tem recursos que estão destinados para essas áreas. Às vezes os recursos não são utilizados porque não tem projetos. Aí sim, meu colega administrador, faça o projeto, se envolva, nem que no começo você trabalhe como voluntariado. Foi assim que eu comecei a minha entrada na questão do esporte. Se qualifique, leia, busque informações, faça uma especialização nessa questão da gestão esportiva como um todo. Eu acho que desta forma, sim, pronto sempre para que quando o cavalo dá oportunidade de passar do seu lado, que você possa pular em cima dele. Mas não é só pular. Se você pulou em cima dele e não tiver a preparação, domínios de ferramenta, de conhecimento como um todo, obviamente que você não vai andar 10 metros, você vai cair do cavalo. Então assim, ó, dica que eu dou, se qualifique, leia, trabalhe na questão do voluntariado. Todo mundo sabe que perto da onde a gente mora tem projetos de inclusão social, onde o esporte é um desses motes que nós temos. E assim, né? Busque, tem lei de incentivo para o esporte, aprenda a fazer projetos. E aqui não é só na área, né, Rodrigo, do esporte, todas as áreas. Se você não souber fazer um projeto, certamente você vai ter dificuldade. Mas eu diria para vocês assim, né? Isso é uma das grandes lições que eu levo, um dos clubes que eu passei, né? O gestor de um clube, ele tem que sempre ter como norte principal a razão. Mesmo às vezes, chega um momento que você começa a ter uma tendência de ir para a emoção. Agora o gestor não. O gestor tem que tomar a medida aquela correta, centrada, com levantamento, com estudo, para que a partir daí ele tenha a condição de mostrar para os dirigentes do clube o melhor caminho que tem como um todo. Está aí um dos principais problemas dos clubes. A maioria dos clubes, às vezes, tem um orçamento apertado e tal, mas falta um pouquinho, às vezes, para ele conquistar, ou precisa trazer mais 2 jogadores, ou precisa contratar um levantador no vôlei ou algo diferente, e aí ele esquece que ele tem um orçamento. Eu tenho uma frase que eu levo sempre comigo, né? Que é o grande norte que a gente vê, os clubes que estão no caminho certo daqueles clubes que encontram dificuldade. Dica que eu dou para todos vocês, meus colegas aí, tá? O esporte nunca pode estar, a modalidade nunca pode estar acima do clube. E aí me permita aqui falar do futebol, né?
O departamento do futebol não pode estar acima da gestão do clube como um todo. Não se deve gastar aquilo que não se tem. Aí tu vê clubes aí brasileiros aí que acabaram tendo dificuldades, que praticamente foram à falência ou tiveram que mudar o modelo que eles tinham, até abrindo parte dos seus patrimônios aí que foram a leilões ou coisa assim. Gestão profissional, essa é a palavra de ordem. E é incrível isso, né? Porque é aí que entra o profissionalismo, é a importância do profissional, né? Porque, por exemplo, né, eu sou apaixonado por futebol, sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo e tenho o meu time, tal. Mas o time que eu mais cobri foi o meu maior rival. E é o time que profissionalmente foi o que mais me ajudou, por conta das coberturas e tudo. E eu conseguia, você tem que deixar a paixão de lado, esquece, ali você está trabalhando, esquece. O gestor é basicamente isso, porque tem a paixão do torcedor, tem a cobrança da família, do tio que tá fanático, até do filho, se brincar, deve ter uma cobrança, né? Se livra daquele jogador, faz esse investimento, o que falta? Mas quem tá lá dentro... Sem saber o que está acontecendo no bastidor, isso, né? Se o atleta realmente tem um exemplo, né? De caráter, inclusive de disciplina, que é muito importante, o esporte que não tiver disciplina não chega a lugar nenhum. Falando isso, me lembrei agora, né, Rodrigo? Olha só, eu depois que trabalhei na Confederação Brasileira, numa universidade que eu cuidava de vários esportes e tal, aí eu fui convidado para ser o gestor, o diretor executivo de um clube chamado Ser Caxias. Esse clube é da minha cidade e é um clube, vamos dizer, rival ao clube que eu venho de berço. Eu torço, né, para o Esporte Clube Juventude. E aí, quando esse empresário que queria reposicionar a marca dele, né, ele ia para dentro do clube, ia patrocinar, ia estruturar a gestão, ele veio me fazer um convite, que era um colega administrador, Oswaldo Voges, e ele me chamou, porque sabia do meu conhecimento que eu tinha nesta área, e ele me chamou e disse assim: Emílio, preciso fazer um convite para ti. Eu disse: olha, estamos aí, né? E ele disse: olha, eu vou assumir o clube, que é o Ser Caxias, mas gostaria que tu fosse o executivo meu lá dentro, tá? Que senão eu não vou assumir o clube. Eu disse: olha, Oswaldo, eu gostaria imensamente. Só o seguinte, eu sou conselheiro do Esporte Clube Juventude. Olha aqui, né? No automático eu prontamente disse isso para ele. E ele, na sabedoria dele, que é um administrador que eu respeito muito de formação, ele disse assim: não, mas tu não entendeu. Eu quero, não é o torcedor, eu quero o gestor. E eu prontamente disse para ele: então, leve o meu nome para o Conselho do Caxias. Levou o meu nome, o clube aprovou o meu nome. Eu prontamente pedi licença do Conselho de Juventude que eu fazia parte. Então é algo que a própria comunidade não entende muito, porque daí, na minha cidade, quem me via olhava com os seguintes olhos aquele profissional que estava lá no Ser Caxias, né? Lá no Ser Caxias, eles diziam: tem um intruso dentro do clube do Ser Caxias que é do Juventude. E lá no Juventude os caras diziam: tá aí um traidor. Traidor, né? Tá aí um traidor que... Mas quem estava lá era o gestor. Tanto, Rodrigo, que em alguns momentos eu percebia lá a própria torcida organizada do Caxias, daquele levanta-braço deles, e diziam assim: fora Emir, Papo. Papo é vamos dizer assim, o nome que é chamado torcedor do Esporte Clube Juventude. Eles diziam isso, por quê? Porque quando eu cheguei lá, a primeira coisa, quando tu tem que dar um choque de gestão, você tranca tudo que tem direito. Que o clube estava, na verdade, sem uma orientação lá. Aí certeza que já deve ter vindo aqueles torcedores, os mais fanáticos. Quer acabar com o clube. Isso. Quer fechar com o clube. Exatamente isso. E daí, aí para mim a felicidade, e óbvio que esse não é só um trabalho que eu fiz, mas de um time, né, todo lá, que eu levei alguns colegas para trabalhar lá também, e várias pessoas que faziam parte do clube também, entenderam que era o momento de reestruturação do clube como um todo. Tanto que depois do período que eu fiquei lá, que foram quase 2 anos, essa mesma torcida organizada, quando soube que eu tinha terminado o meu serviço lá, de reestruturação do clube, de planejamento estratégico, missão e tal, fizeram um churrasco e me entregaram uma placa agradecendo todo o período. Por quê? A gente tem que ter clareza, objetividade, simplicidade e governança, que nada mais é do que transparência. O que eu fiz lá no clube na época? Chamei tanto a torcida organizada como o conselho do clube e abri números, que é onde entra o papel do administrador como um todo. Nós dominamos ferramentas de orçamento, de gestão, de marketing, de RH, de
todo, de tudo que tem direito dentro de um clube, perfaz pelas funções que a lei nos cabe, né, dentro da administração como um todo. Mas foi uma experiência maravilhosa. Depois eu fui para o Esporte Clube Juventude, também trabalhei lá, terminou todo esse período de reestruturação e tal, isso aqui. Porque qual é o grande problema da maioria dos clubes, e não só do futebol, mas das modalidades? Às vezes, né, e eu diria que isso, nós temos vários exemplos, né, Rodrigo? Alguns feudos de família se instalam dentro de modalidades, tá? E não tem uma preocupação muito forte com gestão, mas muito mais de colocar, é o filho do fulano, é o primo de não sei quem, e assim vai. Só que isso é passado. Hoje os clubes que não entenderam que tem um momento novo para o esporte, eles estão ainda enfrentando dificuldades. E eu sinto isso das arquibancadas, né? O torcedor, ele não se... quando ele percebe que o profissional não é tão profissional, que aquilo que está sendo feito não está sendo feito de uma forma transparente e assertiva, acabou. Porque antigamente eu lembro de algumas situações, técnico tal, chegou em tal clube e trouxe com ele 10 jogadores. Aí ele era demitido. Aí ele ia para outro time e chegava os mesmos 10 jogadores no outro time. Então, tipo assim, aquela patota de empresário, aqueles negócios, isso a torcida tem cobrado, a torcida tem prezado por uma gestão. Isso você vê em clubes de elite, a clubes sem divisão, que estão crescendo e estão buscando espaço, né? A torcida tem gostado disso. A torcida entende perfeitamente que existe dificuldade. Todo mundo quer ganhar, é óbvio, né? Só que da mesma maneira que um clube A, que vai jogar contra o time B, né? Num clube A incentiva, faz todo um trabalho de psicológico e tal, isso, aquilo, o time B também faz. Só que não adianta você tentar fazer isso lá nos 45 do segundo tempo. Você tem que ter um planejamento. Este planejamento, ele tem que ter início, meio, continuidade. Tem momento que tu tem que reposicionar. Quando você encerra alguma competição, nem sempre você consegue manter a base que você tem, né, Rodrigo? Até porque é o seguinte, da mesma maneira que nós somos profissionais da administração, e se vier algum outro clube que convidar nós para termos um desafio diferente, não só salário, mas questão de desafio diferente, a gente vai. O jogador não é diferente. E aí, me permita aqui fazer um elogio, tá? A todo atleta, independente da sua modalidade. É um guerreiro, todos são guerreiros, porque eles abrem mão de estar com a família no final de semana. Eles não podem, que nem nós, né, tomar uma cervejinha, comer, sair, coisa assim, porque o atleta de alto rendimento que quiser ter resultado é muita disciplina, que vai desde dormir bem, descansar, comer, cuidar com preparo físico, entendeu? Então tem uma série de coisas. E aí o meu respeito e a minha admiração aí a todos esses atletas aí, que eu sei o quanto é duro, e às vezes você dedica quando são modalidades individuais, dedica por um detalhe muito pequenininho que às vezes são variáveis que não são nem controláveis. Vamos dar um exemplo disso. Daqui um pouco ele foi fazer um salto em altura lá com a vara, isso, aquilo, e daqui um pouco a vara quebrou, ou a vara não teve a flexibilidade que devia ter tido. Teve um caso nas Olimpíadas que a vara sumiu, né? Sumiu a vara do atleta lá, né, que tinha que fazer a competição. Então tem coisas que a gente acaba assim vendo essa questão. Agora, campo caindo de maduro, tá? Todos os clubes. Comece lá na sua comunidade, até para ganhar quilômetro de estrada, experiência. Pô, hoje o diretor administrativo da Confederação Brasileira de Campo, que é o Rodrigo Caetano, que eu conheço aqui, quero mandar um abraço para ele aí, tá? É hoje o diretor administrativo da Confederação Brasileira de Futebol, que está do lado do treinador da seleção brasileira, que participa de toda a convocação. Ele passou no futebol gaúcho, não passou também? Passou, ele trabalhou no Grêmio, no Inter, entendeu? Ele tem uma longa ficha, né? E é um profissional que é isso que a gente quer. É um administrador registrado pelo Estado do Rio de Janeiro, um profissional aí que todo clube quer que ele esteja trabalhando, que tenha a habilidade de fazer parte do time do clube como um todo. E para o profissional que está acompanhando a gente, não tem referência melhor, né? O cara tá no topo hoje, ele mostrou. E ele não chegou lá simplesmente, cheguei aqui, não. Não é de graça. Galgou, não é de graça. né? Galgou. Todo mundo. Trabalho, isso é trabalho. Isso. Nada, né? A gente mesmo quando conquista alguma coisa, né, Rodrigo? Todos nós temos, existe um preço para isso.
Você mesmo aí, quando foi buscar a sua qualificação na administração, você alguma noite deixou daqui um pouco de ir num churrasco com os colegas, outras coisas mais. A vida são opções. Quando a gente chega em determinada encruzilhada, a gente tem que optar um lado. E eu sempre falo assim, o melhor caminho é aquele que a gente escolhe para onde quer ir, né? E nessa questão do esporte aí como um todo, busque aí. Voluntariado, a gratificação que você vai ser, o retorno que você vai ter quando você vê um menininho aí, eu, no momento da minha vida, dirigi a Seleção Brasileira de Futsal. Nesse momento eu tive, assim, dentro dos projetos sociais que nós fazíamos, quando a seleção andou para os 4 cantos do nosso país aí, a gente sempre tinha meio-dia, que era também um programa dos patrocinadores da seleção. A gente visitava alguma entidade, como hospital, setor de oncologia infantil, de outras coisas mais aí, né? A percepção que a gente tinha nisto e o valor que essa meninada tem nessa camisa amarela aí que a gente vê da seleção brasileira é algo que só a gente vê para crer, porque é algo assim que as pessoas brigam e no sentido de ter algo como lembrança, né? E aí tem um fato, Rodrigo, né, que eu quero aqui registrar com o treinador da seleção brasileira na época da Sub-20. Nós fomos jogar na Colômbia e aí ganhamos lá o Sub-20 e tal. Daqui a um pouco um pediu a camisa, o outro pediu não sei o quê. E tinha uma menina que tinha uma queimadura no rosto, assim. E além disso, ela andava de cadeira de rodas. E aí não tinha mais porque ela teve dificuldade de chegar perto ali da seleção. E aí na saída ela estava perto do ônibus lá, daí eu vi ela, a gente puxou ela um pouco mais para perto para poder ver os atletas. E aí, minha homenagem ao treinador da época, que era o Pipoca, é o Marcos Sorato. O que o Marcos fez? Ele não tinha mais nada para dar para ela. O que ele fez? Ele tirou a medalha dele da conquista do Sul-Americano e deu de presente para ela. Isso é algo que só gente, né, que gosta de gente vai ter uma atitude como essa. E o esporte, se a gente parar para ver, ele tem esses momentos, né? Eu me emociono muito com o esporte Eu no também. geral, assim, Isso. porque você vê pessoas que dificilmente teriam acesso a tal situação, a tal pessoa e vivencia aquilo e vitórias, derrotas, como derrota ensina no esporte, né? As pessoas não entendem isso, né? Derrota, time perdedor, não sei o quê. Alguém tem que ganhar, né? Um chega o segundo, o terceiro em modalidade. No esporte coletivo, um ganha, um é campeão, outro é vice-campeão. E assim vai. E não tem como ser diferente. O que tiver melhor preparado, sim, a questão financeira pesa, não tem nem dúvida, os investimentos que são feitos. Mas lembrem o seguinte, todo mundo um dia foi pequeno. Então você tem uma caminhada, uma trajetória. Por isso que eu volto a falar. Você, colega administrador, vai em busca desse mercado, é um mercado que está caindo de maduro aí. Mostre o quanto é importante ter um planejamento de curto, médio e longo prazo e fique sempre atento. Vamos lá, a inteligência artificial ela pode contribuir com a nossa profissão e no esporte como um todo? Pode. Então, visão que você tem. Não veja o copo meio vazio, mas veja o copo meio cheio e olha a oportunidade que isso pode trazer na questão aí como um todo, aí, em clubes, na vida nossa profissional aí também, né, Rodrigo? E qual o objetivo do grupo e os próximos passos aí para o público? Os passos nossos agora é a gente começar a fazer um levantamento de tudo isso que já foi feito, essa caminhada, como eu falei anteriormente. Nós vamos ter a primeira reunião agora nos próximos dias, já que essa comissão foi criada agora há poucos dias. A partir disso, nós vamos começar a trabalhar, vamos trabalhar na possibilidade de fazer um grande evento sobre administração esportiva e gestão dos clubes. Vamos trazer cases de sucesso e de insucesso também, para mostrar onde que foi o erro, que eu acho que isso é importante, que a gente aprenda com aquilo que deixou de ser feito e a partir daí partilhar e tentar despertar a vocês, meus colegas aí, o quanto é apaixonante esse campo da administração aí que precisa muito da nossa ajuda. Tanto na questão da inclusão social, como eu falei anteriormente, como também nos times de alto rendimento e assim vai. É isso, eu acho que isso é importante. É um desafio bom. Eu fiquei extremamente grato, entendeu? Eu quero agradecer aqui ao Conselho Federal pela oportunidade, na pessoa do nosso presidente, o Leonardo Macedo, ao Gilmar, o nosso vice e toda a diretoria, e esse time aqui, né?
que consegue aqui cobrir 3 eventos no mesmo dia, né, Rodrigo? E a gente sabe que isso não é algo fácil de ser feito. Mas desta forma eu devo isso à minha profissão, né? Esse trabalho que a gente faz enquanto conselheiro, ele é um trabalho de voluntariado? Sim. É um trabalho de aprendizado, a gente tem que trocar ideias com colegas que já tiveram outras experiências melhores do que a gente, para tentar passar aquilo que a gente aprendeu ao longo do período aí, na certeza de que juntos somos mais fortes. E a administração, ela perfaz sim, nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Por quê? Porque a comunidade como um todo, né, o país como um todo sente a necessidade da presença deste profissional. E esse é um dos campos, né? A gestão esportiva sim, como tem aí, né, a gestão de condomínios, né? E aí tem um mercado maravilhoso. Agora, não fique sentado aí esperando, né? A gente é fruto daquilo que faz. Então, a partir deste momento, a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer. Porque sempre a gente abre mão de alguma coisa, né, Rodrigo? Você mesmo, na tua profissão aqui, você viaja para um lado, para o outro, cobrindo os ERPAs que tem espalhados pelo Brasil. Agora vamos ter o FIA, me permita aqui fazer um convite, claro, né, aos colegas administradores. Vamos ter o Fórum Internacional de Administração, que vai acontecer em Gramado, lá no meu estado, de 8 a 10 de maio. Entre no site do Conselho Federal, tem todas as informações. Muito aprendizado, relacionamento. Relacionamento, ele te dá a oportunidade de abrir portas, né? É tudo, né? E é tudo. E o esporte é algo que abre muitas portas aí de aprendizado, de aprimoramento aí. E quando você fala com aquilo que eu falei bem no começo, né? Paixão, né? Paixão é o que move as pessoas. E isso é importante que a gente tenha isso como foco na vida nossa profissional aí, e que Deus lá, o Papai do Céu aí, nos ilumine nessa caminhada, que a gente consiga fazer com que essa comissão aí, junto com meus colegas, que eu citei anteriormente, com o Simval, que é o nosso colaborador aqui dentro do CFA, né? Que a gente possa aí juntos aí somar e deixar alguma contribuição aí para vocês, colegas nossos da administração. Show de bola. Uma ótima aula que a gente teve aqui com o Emir. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho. E é isso. Recado dado. Emir, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Venham lá no FIA, no nosso Rio Grande Amado lá, que eu tenho certeza que você vai ter oportunidade lá de tomar um bom vinho, né? Comer um bom chocolate lá na Serra Gaúcha lá. Estaremos esperando vocês todos aí de braços abertos. E um abraço aí em nome da nossa comissão, Rodrigo, tá? Pela oportunidade de estar participando aqui com vocês nesse bate-papo aqui bem solto, informal, mas que a gente tem um objetivo aí, você, nosso colega aí, nossos colegas da administração, que quiserem fazer parte disso. A gente sabe que tem uma equipe que está à frente do projeto como um todo, mas tragam sugestões. Nós vamos fazer aí um grande evento para marcar realmente e mostrar para a comunidade quanto é importante aí a gestão dos clubes e a administração esportiva. Muito obrigado aí a todos. Show de bola. E você que acompanha o CFA Play, fica ligado, porque esse tema ainda vai estar muito por aqui com a gente na nossa próxima atualização, nas próximas atualizações de grade aí, de programação. Esse assunto vai bombar por aqui, você é o nosso convidado. Muito obrigado mais uma vez. Siga o nosso canal, ative o nosso sininho e acompanhe tudo em primeira mão sempre. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.